diretor comercial na DSA Engenharia, e hoje nós vamos fazer aqui uma apresentação para vocês falando sobre IoT aplicado em soluções para HVAC na prática. A gente vai abordar alguns temas. Eu vou dividir a palestra em duas verticais aqui. Uma falando... Vou primeiro apresentar rapidamente a DSA. A DSA é uma integradora de sistemas eletrônicos. A DSA Engenharia está no mercado desde 2009 e o nosso objetivo é principalmente fornecer material e mão de obra para a integração de sistemas eletrônicos prediais. De forma turnkey, então o objetivo da DSA é fornecer todo o material e mão de obra necessário desde as fases preliminares até as fases finais para poder atender o cliente de forma total. A gente fornece todos os sistemas eletrônicos prediais para empreendimento complexo. Tudo que é eletrônica dentro de um empreendimento está dentro do nosso portfólio. Desde a parte de segurança, que compõe CFTV, controle de acesso, até a parte de file, rede de dados e automação predial, que é o foco da nossa apresentação hoje. Eu vou começar falando, pessoal, sobre um grande problema que todos nós estamos enfrentando nos últimos anos, que foi ocasionado pela questão da Covid-19. Então, a maioria das obras novas estão tendo um problema muito sério com custos. A maioria das empresas tem seu centro de custos baseados em contratos antes da pandemia, meados de 2020, fim de 2019, começo de 2020, e vários insumos impactam diretamente no custo das obras. O dólar vem enfrentando aí uma subida dentro dos últimos 2 anos que impacta diretamente no custo de toda a implantação. Isso é muito crítico, porque tudo que está em campo hoje tem uma interface direta com o dólar e sofreu um aumento de preço gigantesco nesses últimos 2 anos. Então, um instalador, uma construtora que fechou uma obra 2 anos atrás, hoje em dia ela está com problemas bem sérios de conseguir executar essa obra, principalmente por conta do impacto em dólar e em cobre. Cobre também teve uma subida de preço gigantesca nos últimos 2 anos. Isso impacta na produção de componentes, na produção de hardware e principalmente no cabeamento para as obras, que tem uma fatia bem grande dentro do processo. Eu acho que vocês, em algum momento aí da produção de vocês, devem ter esbarrado nos últimos meses com a questão do cobre também. Mas o porquê que eu estou falando só de cobre e dólar, pessoal? Porque dentro do segmento de eletrônicos é o que impacta mais dentro do processo. Então, cobre e dólar é diretamente relacionado aos custos de implantação de um sistema eletrônico, de um sistema de automação. Esse cenário é o cenário atual para o mercado de obras novas. Isso está tendo um impacto muito grande em diversos segmentos, independente do segmento do cliente, mas é algo que vem afetando todo mundo ao longo desses últimos 2 anos. No segmento de clientes finais, de end users, aqui clientes finais eles têm outras políticas. O pessoal não está muito preocupado com a questão de dólar ou cobre, de custos, de fato. No chart, que é um gráfico que representa a cadeia estratégica de clientes finais. Então vai desde das funções operacionais, que é um sistema de supervisão, um PLC em campo, até os níveis mais estratégicos, que afetam cultura, nível financeiro, política e estratégia da empresa. Nível operacional, a gente falando de automação, vocês imaginam um software de supervisão que está instalado lá no operador, que vai monitorar se o ventilador está ligado, se o chiller está habilitado, se está em falha, etc. Isso é importante para o pessoal que faz operação e manutenção do edifício, da obra, do hospital. Mas, para quem é um tomador de decisão do cliente final, o que é importante são os dados que isso gera para ele poder avaliar e tomar suas decisões. É aí que a gente começa a entrar no nível de IoT. O IoT ele é útil tanto em nível operacional quanto em nível estratégico. Ele serve para que a gente possa resolver
tanto problemas que são ocasionados por custos que geram um impacto muito grande nas execuções atuais, onde para instaladores e construtoras é muito importante que eles tenham alternativas de novas tecnologias que proporcionem uma redução de custos na implantação deles, e também ele contribui para clientes finais, para que eles possam ter nível mais estratégico com tomada de dados. Agora a gente vai começar a falar, senhores, especificamente do IoT aplicado, tá? Aqui está um pouquinho ruim de enxergar, mas esse é um fluxograma de controle para um fan coil simples, por exemplo, onde dentro de um sistema de automação convencional, para a partida dessa máquina em automático, seria necessário um PLC, entrada com cabeamento para ligar e desligar, modular inversor de frequência, modular a válvula, temperatura, umidade, vários parâmetros de campo chegando até o PLC, e isso comunicando com o sistema de supervisão. Com sensores IoT, sensores aplicados em campo, os próprios sensores são controladores. Então, eu elimino de campo todos os hardwares de controle, quadro de comando ainda necessário, mas quadro de automação com o PLC instalado é desnecessário, e todo o cabeamento de campo também. Por quê? Esses sensores eles comunicam por protocolos que falam em rede sem fio, então eles vão falar ou em Bluetooth ou em Wi-Fi, e eles possuem bateria interna, então não requer uma alimentação cabeada também. Com isso a gente elimina o problema do cobre e o problema do dólar, porque esse produto ele é fabricado no Brasil, então tem um custo muito mais acessível. Um único sensor desses em uma rede sem fio pode fazer o controle de uma máquina convencional de climatização. Dentro de uma aplicação IoT, a gente consegue ter vários tipos de economia. Economia com cabo, economia com PLC, economia na mão de obra. A inteligência fica distribuída porque você tem uma rede com vários sensores desses em campo. Cada sensor está comunicando entre si via rede sem fio. Então, se eu perder um sensor, todos os outros ainda vão estar comunicando nessa mesma rede. Então, você não vai ter problema de disponibilidade de dados. Dentro de uma arquitetura de automação mais complexa, vamos imaginar um hospital, onde você tem ali vários processos cirúrgicos de emergência, isolamento. O IoT ele ainda não consegue eliminar 100% dos hardwares de controle, dos PLCs de campo, porque eles são equipamentos que, independentemente de fazer o controle dedicado pelo próprio sensor, eles têm uma limitação na parte de configuração lógica. Então, eu não consigo programar loops PID dentro deles. Então, para lógicas mais complexas, como uma central de água gelada, por exemplo, ainda assim é necessário que os PLCs de campo sejam parte da arquitetura. Mas para toda a camada inferior de lógicas de controle, onde nós temos ventiladores, entalpia, fan coils, os sensores IoT conseguem aderir perfeitamente à arquitetura. Todos eles, então, comunicando entre si via uma rede sem fio e comunicando via protocolo MQTT Broker, que aí sim comunica com um sistema de supervisão, como, por exemplo, Niagara ou Ellipse, formando uma rede unificada de automação predial. Aqui são alguns fatores que são importantes, que a automação também contribui para alguns tipos de certificação que hoje em dia estão sendo muito vistas, que tem relação com sustentabilidade. Então, todos os critérios de monitoramento da automação, eles contribuem para os critérios de validação do ECG, critérios de certificação WELL e também para compensação de pegadas de carbono. Então, o sistema de automação também, além de tudo, contribui com algumas certificações. Eu não vou estar detalhando muito aqui, porque não é muito o objetivo da palestra, mas é só para pontuar também, hoje em dia,
dentro de edificações está sendo muito comum que o sistema de automação contribua para certificações verdes, certificações WELL e também os critérios do ESG. Agora falando um pouco mais tecnicamente sobre a questão do IoT. Tá? IoT, ou Internet das Coisas, nada mais é do que a gente integrar dispositivos, equipamentos, sensores à rede de internet. Mas esse não é o objetivo principal do IoT. O IoT tem como objetivo principal a geração e distribuição de dados, para que, através desses dados, a gente consiga tomar decisões autônomas e inteligentes. Então, a principal funcionalidade do IoT não é apenas integrar dispositivos à rede de internet. É gerar dados, tratar esses dados para que o próprio sistema, de forma inteligente, possa aprender e tomar decisões de forma automática. Esse é o principal conceito do IoT em uma aplicação prática. Com o IoT, a gente consegue ter várias outras tecnologias. Lá no começo dos slides, a gente estava falando sobre MQTT. MQTT é uma rede de comunicação em padrão aberto, sem fio, que proporciona que todos os dispositivos que estiverem próximos possam comunicar entre si através de uma rede mesh. Aqui a gente vai dar um exemplo de uma planta. Vamos imaginar que isso daqui é um escritório comercial. E o ponto vermelho é uma casa de máquinas onde a gente tem um condicionador tipo fan coil e um ventilador para renovação de ar. Nesse caso, o cliente ele quer fazer um monitoramento de todos os ambientes fechados para analisar a qualidade do ar dentro dos ambientes, para proporcionar para os usuários deles uma segurança dentro da qualidade do ar. Com um sistema de automação convencional, a gente pontuaria todos os sensores nos ambientes fechados. Eu teria que levar cabeamento de cada pontinho azul desses até a casa de máquinas, que é onde estaria concentrado o controlador, o PLC. E dentro da casa de máquinas teria que ter o quadro de automação com um controlador, mais cabeamento, etc. Com o IoT, vamos imaginar que cada um desses sensores é um sensor IoT comunicando através de protocolo MQTT. Todos esses sensores, eles vão fazer uma rede sem fio entre eles. Cada sensor vai comunicar com um sensor mais próximo entre si e eles próprios vão criar uma rede sem fio entre eles. O sensor mais próximo da casa de máquinas vai receber o sinal que vai chegar até uma gateway de comunicação e essa gateway vai disponibilizar essas informações para a nuvem, para a internet, para o seu acesso de dados e de informações via internet. Então, dentro de uma aplicação convencional de automação, a gente teria, além dos sensores, cabeamento para comunicação, cabeamento para alimentação, impacto em infraestrutura dentro da edificação e todo o hardware de controle que ficaria dentro da casa de máquinas. Com o sistema IoT, a gente elimina cabeamento, elimina infraestrutura, elimina quadro de controle e elimina PLCs. Tudo isso de forma centralizada dentro da casa de máquinas, comunicando direto com um servidor web, onde o cliente vai acessar todas essas informações via web browser e ter todos os dados disponíveis no smartphone dele, no computador dele, em qualquer lugar que ele quiser ter acesso. Como eu comentei, os sensores eles comunicam entre si e disponibilizam esses sinais, esses dados captados para uma gateway de comunicação. Essa gateway ela é necessária porque ela faz a ponte entre os sensores e o servidor web. Então,
Em alguns casos, onde a gente não tem a possibilidade de usar a própria rede de Wi-Fi do cliente, eu tenho que ter uma gateway de comunicação para poder fazer a conversão de dados e subir essas informações para o servidor web, para que possa ser acessadas as informações em nuvem. Se o cliente disponibilizar acesso à internet via Wi-Fi da própria rede do cliente, a gente elimina a necessidade dessa gateway, porque aí via Wi-Fi, usando MQTT, a gente consegue compartilhar esses dados direto com a rede do cliente e enviar essas informações para a nuvem de forma direta, sem precisar da gateway. Porém, a gateway também é muito importante caso o cliente já tenha um sistema de supervisão, um sistema de DMS, e ele não quer acessar o sistema pela nuvem, ele quer apenas essas informações porque ele quer desenvolver o próprio software e aí ele quer coletar apenas essas informações. Então, nesse caso, a gateway também é muito importante porque é ela que vai fazer a conversão de protocolos e disponibilizar essas informações para o software de supervisão do próprio cliente. Falando um pouquinho mais sobre os sensores, tá? Como eu comentei, a Aeris tem uma linha diversificada de sensores que vão de acordo com a aplicação do ar-condicionado. Então a gente tem sensores de temperatura, umidade e pressão, são compatíveis para poder fazer o controle de uma HU, por exemplo, modular uma válvula, um inversor de frequência, controlar a temperatura, umidificação, aquecimento. Então, os próprios sensores têm a capacidade de fazer a função de um PLC e controlar sistemas menos complexos. Esse sensor ele já possui dentro dele uma carta psicométrica, ela própria faz o cálculo do set point necessário para a atuação. Então, nesse caso específico, quem é do ar-condicionado sabe que quando a gente trabalha com umidificação e temperatura, a gente tem vários problemas de conseguir casar os set points para que busque a umidificação correta em relação ao aquecimento. Então esse sensor, ele já, dentro dele, ele já tem a carta psicométrica embarcada, ele próprio já calcula o range certinho e o set point correto para a aplicação de cada caso específico. Então, além de um sensor, ele também é um controlador. Além de um sensor controlador, dentro dele ele já tem todos os protocolos de comunicação sem fio e também a possibilidade de o seu uso com bateria interna, eliminando qualquer tipo de cabeamento em implantações. Esse tipo de sensor ele é bem utilizado em retrofits, por exemplo. Então, imaginar que você tem um cliente que já tem lá a planta dele toda instalada, acabada, não tem possibilidade de fazer nenhuma intervenção de infra e cabeamento. Esse sensor resolve perfeitamente esse problema quando existe a necessidade de uma intervenção em campo. Então, com ele, a gente elimina realmente qualquer tipo de necessidade de implantação que envolva aí cabeamento ou intervenção em infraestrutura. Então é um sensor controlador que permite isolamento de lógica, permite configuração com DMS. Como eu falei, é um sensor que ele possui um protocolo 100% aberto. Então, independente da aplicação que o cliente tenha, ou do sistema de automação que ele já tenha dentro do empreendimento, a gente consegue instalar um sensor desses, ele vai comunicar com o sistema existente de forma tranquila, porque todos os protocolos dele são 100% abertos. Então, aqui falando um pouco sobre a disponibilidade com a IoT, ele reduz complexidade na implantação, reduz impacto em caso de falha, reduz os tempos de resposta. Por se tratar de uma comunicação via internet sem fio, o tempo de resposta também é bem mais rápido. A gente tem aí vários problemas com redes cabeadas de impedância, que tem vários problemas com comunicação. Então, usando uma rede sem fio, a gente elimina todos esses problemas. Falando sobre disponibilidade de dados, tá? O sistema da Aeris, ele possui uma plataforma em nuvem, existe a possibilidade de fazer sua integração via gateway e também o acesso através do aplicativo via celular.
Então, todas essas funcionalidades são do próprio fabricante. Como eu comentei, caso o cliente tenha um sistema de supervisão próprio, aberto, um Elixir, um Niagara, ele precisa da gateway para poder integrar esses dados dentro do sistema deles, mas via de regra, todo o sistema pode ser acessado via plataforma em nuvem do próprio fabricante. Você baixa o aplicativo no celular ou então acessa via login e senha via web browser e consegue acessar todas essas informações de forma bem rápida. Esse daqui é um exemplo do aplicativo web que a gente tem para controle e monitoramento. Através dele você pode ter vários tipos de gráficos, dashboards, vários tipos de informação, tudo isso em tempo real. No stand aqui na frente, que a gente está expondo, a gente está lá com um notebook, está captando as informações de um conjunto de sensores que está na fábrica em São Paulo. Então, em tempo real, daqui de Recife, a gente consegue, com o aplicativo web, acessar todas as informações em tempo real lá em São Paulo. Aqui um exemplo dos gráficos, tipos de relatório que ele importa. Então, é só alguns exemplos aí do que o sistema proporciona em nível de sistema de supervisão. O objetivo principal, pessoal, dessa apresentação foi a gente analisar, lá no começo da apresentação, todos os problemas que a gente tem de geração de custos que impactam as obras existentes hoje, no que diz respeito a impactos com infraestrutura e cabeamento, e resolvendo esses problemas com a questão da rede IoT, via o protocolo MQTT. Basicamente é um conceito bem simples, mas que ainda está sendo muito pouco utilizado aqui no Brasil. São muito poucas empresas que hoje ainda dispõem de algum tipo de tecnologia para integração nesse nível. A maioria das empresas ainda está trabalhando aqui dentro dessa aplicação usando controladores programáveis, um para cada máquina, um quadro de automação e controle dedicado por máquina, cabeamento, chegando até o sistema de supervisão e para ali. Então, a maioria dos integradores, das empresas de automação que tem no mercado hoje, eles proporcionam uma rede de integração que trabalha em nível de controladores programáveis, comunicando com um sistema de supervisão morrendo ali. A automação para o mercado hoje é enxergada nada mais como partir uma máquina em automático e modular um set point, sendo que o objetivo principal da automação é promover dados para que o próprio sistema possa aprender consigo mesmo e tomar decisões de forma automática. A questão de partida em automático, mudança de set point, são níveis operacionais. Isso vai muito além do que o sistema realmente tem a oferecer. E o IoT é um degrau acima de um sistema de automação convencional. Então, basicamente, lá no começo da apresentação, a gente falou sobre problemas causados por impactos de aumento de custos de insumos e como que o IoT consegue resolver esses problemas eliminando cabeamento e eliminando complexidade na implantação também. Basicamente, senhores, dentro de uma obra, a DSA fez uma implantação há 2 meses atrás, dentro de um shopping center, onde um sistema 100% foi retrofitado com IoT. Dentro dessa obra, a gente enxergou uma redução de custos de aproximadamente 60% em relação a um retrofit de automação convencional. O cliente tinha um shopping, todas as casas de máquinas precisavam ser retrofitadas, ia ter que ser substituído todos os quadros, todos os PLCs, todos os sensores, refazer cabeamento e refazer o supervisório. Basicamente, o cliente teria que substituir todas as camadas de controle para poder colocar o sistema em automático novamente. Desde periféricos até quadros e controladores, cabeamento, adequações em infra. O que a DSA fez nesse caso específico?
uma proposta convencional, com hardware de controle, como se eu tivesse que substituir 100% do sistema dele. Realmente era necessário, porque era um sistema que estava bem sucateado, era um sistema de 12 anos atrás, então realmente já era um sistema bem sucateado. Então fizemos uma apresentação de proposta com um sistema convencional, substituindo exatamente o que ele tinha por hardwares novos. E fizemos uma simulação usando a IoT. No fim das contas, uma proposta em relação à outra, com todos os custos, teve uma redução de 60%. Então, após a implantação, obviamente depois do tempo de acompanhamento pós-obra, a gente aferiu os mesmos resultados com mais dados, ou seja, por mais que tenha sido proposto o que é chamado hoje de reengenharia, pegar um projeto existente e propor uma alternativa tecnológica que mantém as mesmas funcionalidades, mantendo exatamente as mesmas funcionalidades, ainda assim houve uma redução de custos de aproximadamente 60%. Então, é aquilo, não basta a gente falar, temos que também aferir essas informações que são reais. Nesse caso específico, a gente conseguiu aferir que sim, o IoT gera uma redução de custos significativa, principalmente para obras que são retrofits. Isso é muito importante. Retrofit 100% é utilizável sensores IoTs, porque você evita qualquer tipo de impacto dentro da infraestrutura existente do cliente. Então, especificamente para retrofits, é uma solução sensacional para que seja proposta. Sem falar também do nível de configuração. Se a gente tem um PLC, um controlador programável, poxa, você tem que ter alguém que manje de programação, que vá lá, programe, dá trabalho. A configuração aqui é muito mais simples, é basicamente você parametrizar o sensor, porque ele já tem inteligência embarcada, então é muito mais simples para configurar. Calibração pode ser feita pelo próprio aplicativo do celular. Você pega o seu dispositivo calibrado, vai até o ambiente próximo ao sensor, compara os dois parâmetros e afere a calibração pelo próprio aplicativo. Também é um custo a menos. Na maioria dos casos, você teria que retirar o sensor, mandar para a fábrica para que ele pudesse ser calibrado. Então, dessa forma, a gente só tem vários tipos de redução de custos. E basicamente, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Repassando rapidamente aqui, a gente falou sobre as questões abordadas pelo custo de mercado, teve um acréscimo gigantesco nos custos de insumos nos últimos anos, principalmente no dólar e no cobre. Obviamente tudo subiu, ferro, alumínio, mas para a nossa aplicação aqui é muito mais importante a gente trabalhar nesses dois insumos. Abordagem em clientes finais, o chart falando em nível estratégico. Hoje em dia, quando se fala de automação, é muito comum, a primeira coisa que seja abordada é a eficiência energética. Então, todo mundo pensa em automação e em redução de custos de eficiência energética. Porém, para a maioria dos clientes finais, hoje em dia, falando de empresas de grande porte, a eficiência energética hoje não é algo que está sendo tão vislumbrada como era antigamente. Por quê? A gente falando em nível de retornos financeiros, fazendo uma média por metro quadrado, no quanto representa o custo da energia para um cliente final. Em média, R$1 por metro quadrado. Isso, obviamente, vai variar de acordo com a região, de acordo com o tamanho do empreendimento, mas é uma média para vocês terem uma ideia do que eu vou falar. Então, custo de energia elétrica, em média, por metro quadrado, R$1. Custo do metro quadrado locado para o cliente final, em torno de R$10 o metro quadrado locado de custos. Qual que é o custo de colaboradores, de troca de colaboradores e turnover de colaboradores? Cerca de R$100 por metro quadrado. Então, hoje em dia, para os clientes finais, você otimizar o espaço dentro do empreendimento e você manter os seus colaboradores com uma produção alta, tem um valor muito maior do que apenas
a questão da energia elétrica. Por isso que o IoT também é muito importante dentro dos exemplos que a gente deu, principalmente